do que seria o assador. Tá aí, ó. É ah, um tipo de técnica que se usa para fazer o animal inteiro, tá? É muito comum na Argentina, né? Até porque esse termo assador vem do espanhol, tá? Então é a característica de você pegar um animal, tá? E cozinhar ele e fazer um processo de cocção dele por inteiro, tá bom? Então assim, normalmente você usa um espeto crucifixo, tá? Com 2 travessões e amarra esse animal com arame, tá? Animais muito pesados, muito grandes, por exemplo, como um porco, acima de 20, 30 quilos, a mesma coisa para um carneiro, normalmente você vai ter dificuldade que pode ser que a estrutura não suporte, ele vai pesar, você vai demorar muito mais tempo para fazer a cocção, então animais desse porte normalmente você faz de outra forma, né? No caso do porco, você faz ali o porco no rolete, o porco à paraguaia, né? São técnicas também, mas que requerem um pouco mais de sofisticação, você precisa de um equipamento mais elaborado, mas o animal inteiro, desculpa, o animal pequeno, mais leve, você leva para o crucifixo, você permite um assado uniforme, tá? Mas para isso você precisa ter também atenção, por quê? Porque o assador, ele vai te permitir ali que você espalme o animal no crucifixo, deixe ele inclinado, então você vai ter uma temperatura maior na parte de baixo, uma temperatura menor chegando na parte de cima. O que você vai precisar fazer necessariamente? Virar esse animal de ponta cabeça, né? E você vai precisar ficar acompanhando isso, porque imagina você ficar virando ele toda hora para você poder acertar os pontos, né? Afinal de contas, é um volume grande de carne com texturas diferentes, né? A gente vai ter sempre a parte do meio do animal ali, da costela, a barriga, as costas, como uma região que o processo de cocção é mais rápido, e as extremidades, né? A paleta em cima e os pernis embaixo, com um processo de cocção mais lento, porque tem mais volume de carne. Então não adianta você tentar fazer uma cama de brasa ali com a temperatura idêntica, porque você vai perder essa parte do meio que vai chegar mais rápida. Então você vai ter que meio que distribuir esse calor, né? Um pouco menos de calor na proximidade aqui na parte de baixo do espeto, um pouco mais de calor normalmente com o uso de lenha para você ter um fogo mais alto, nessa parte mais distante, 60, 70 centímetros, para você promover a cocção aqui na parte de cima, tá? Outra coisa, as pessoas colocam a brasa no assador um pouco para frente, né? Você precisa ter alguns braseiros ali, alguns brasas incandescentes embaixo, exatamente embaixo do animal, para que você comece o processo de cocção ali no pernil, tá? E quando o animal estiver de ponta cabeça, na parte do ombro ali, né? Do shoulder ali e das paletas, tá? Então, fazer um animal no crucifixo parece simples, mas não é. Não é tão simples assim. Por quê? Porque você precisa ter atenção para o calor, se o calor está atingindo toda a região daquela estrutura, daquele volume, tá? Então o assador é uma técnica bem utilizada, se aproxima muito, né, do que a gente já faz com a costela, até porque, como vem da Argentina, a Argentina é muito comum pela pecuária de gado ovino, então lá se faz muito o cordeiro patagônico, né, que é um animal inteiro ali no crucifixo, então a gente acaba trazendo isso para o nosso contexto aqui, mas aqui, por outro lado, a gente teve o nosso gaúcho fazendo a costela, que não tinha essa pecuária de gado ovino, mas tinha ali a domesticação do gado bovino. Então a gente tem uma outra cultura utilizando uma técnica muito similar, né, de você colocar a costela e fogo de um lado ou dos dois lados para que promova essa cocção. E a ideia é mais ou menos a mesma, né? Você vai ter uma zona de calor maior na parte de baixo da costela e menor na parte de cima, onde talvez você tenha que abrir mais o braseiro para que você tenha esse calor subindo e atingindo a parte superior da costela, tá? Então, essa é uma técnica que chegou da Espanha, tá? E veio da Europa e se difundiu para todo mundo, tá? E na Patagônia, ela é chamada de mechoui, tá? E então na Patagônia se faz muito o cordeiro patagônico, né? E aqui a gente acabou dando o nome para essa técnica de espeto de cruz, né? Um espeto de cruz. Quando a gente fala em espeto de cruz, normalmente você já sabe que é esse espeto para fazer a cocção do animal dessa forma, né? No estilo assador, tá? É, um detalhe importante, galera, nessa técnica do assador é que o animal precisa estar descongelado, tá? Então, assim, muitas vezes principalmente a gente, né, não temos o costume e a facilidade de que, como os argentinos muitas vezes têm, de na própria roça ali, na própria
na própria terra, abater esse animal, fazer a limpeza e tudo, e levar esse animal pro fogo, a gente aqui já compra esse animal abatido, limpo, né? É o ideal, é o correto, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes você compra do teu fornecedor e esse animal vem congelado. Então não adianta você levar ele congelado pro fogo, porque você vai se atrapalhar todo com o processo de cocção, né? Vai ter que rolar um descongelamento antes, e nesse descongelamento, obviamente, a parte externa já vai estar recebendo calor, já vai estar mudando a sua característica. Então pode ser que você visualmente tenha, depois de algumas horas, um animal bonito, dourado ali, bem assado, e por dentro ele está cru. Tá? E é muito comum quando a gente leva o animal um pouco congelado para o fogo de chão. Então ele tem que estar ali em temperatura mesmo, in natura, ali, temperatura ambiente, um pouco mais que temperatura ambiente, obviamente, até por conta da questão sanitária, né? Mas não congelado em hipótese alguma, tá?